Na última aula sobre velha ordem mundial, nós paramos na Guerra Fria. Falamos um pouquinho sobre todos os acontecimentos até chegarmos à Guerra Fria. Hoje, eu, professor Roberto Stabile, vou falar um pouquinho sobre a segunda aula sobre velha ordem mundial. E o assunto de hoje é a Guerra Fria, até o final da União Soviética e, consequentemente, a nova ordem mundial. Então vamos lá, vamos para a aula. Galera, como eu tinha comentado, a Guerra Fria é o nosso assunto de hoje. Aula 2 da velha ordem mundial. É a nossa sequência de transformação do espaço no século XX e para o século XXI. Primeira coisa importante da gente falar sobre Guerra Fria. Aquele conflito ideológico que a gente sempre ouviu falar sobre potências mundiais da época. Potências como União Soviética e Estados Unidos. Eram potências, vamos colocar militares principalmente. É óbvio que ali você tinha uma relação entre questões econômicas, a economia de um lado, o capitalismo e o socialismo. E, é claro, tentar agrupar o maior número de países, a famosa área de influência. Isso que, de certa forma, caracterizou a Guerra Fria. Não se atacavam, mas utilizavam conflito em várias partes do mundo. O motivo da influência. Por isso que a gente falou da questão da influência dos países. Agora, por exemplo, eu tinha como objetivo o quê? Quanto mais países do meu lado, mais países influenciados, melhor para mim. Então, de um lado, como a gente já tinha comentado lá na bipolaridade, de um lado, do lado oeste, o capitalismo e a influência dele sobre determinados países, e do lado leste, a influência da União Soviética sobre vários países naquela região. Quem são os países mais influenciados? Na verdade, mais é a Europa. Por isso o Muro de Berlim. O leste europeu é influenciado pela União Soviética e o ocidente europeu influenciado pelos Estados Unidos. Bom, o que é mais importante a gente citar aqui? E aí tem uma característica muito peculiar nessa questão de áreas de influência. Já na década de 60, no início do processo, no quintal dos Estados Unidos, Cuba se torna um país socialista. Isso, de uma certa forma, para os Estados Unidos é um golpe muito duro, porque no seu quintal, na sua área de influência, você tem um país que se torna socialista. Então essa foi uma das principais características dessa famosa Guerra Fria, como eu falei, com essa famosa conquista de áreas de influência. Bom, por um outro lado, era uma coisa que eu já tinha comentado na aula passada, e aí eu cito uma característica que eu acho bem interessante da Guerra Fria, que foram as alianças militares. De um lado eu tinha nas alianças militares a OTAN, Estados Unidos criando a OTAN, que era uma ajuda mútua, por exemplo, que se os países socialistas atacassem os capitalistas, você tinha um grupo que se unia para guerrear contra esses. Esse grupo era a OTAN, dos países capitalistas. Em consequência, em resposta à criação da famosa OTAN, e aí tem um detalhe muito importante, quando a Alemanha Ocidental ela passa a fazer parte da OTAN, a União Soviética cria também a sua famosa aliança militar chamada Pacto de Varsóvia, que é óbvio, tinha o mesmo objetivo que a OTAN, que seria, de uma certa forma, essa, como se diz, aliança militar, a cooperação mútua se houvessem ataques dos países capitalistas. Então, essa é uma outra característica muito forte dessa Guerra Fria. As alianças militares, onde você tem a OTAN e o Pacto de Varsóvia. Beleza, ok, vamos caminhando, porque a Guerra Fria, eu não vou falar que ela parece ser longa, né? Porque a gente tem uma série de conflitos na Guerra Fria, onde esses países vão participar, por isso que eu já disse aqui, ó, eu digo aqui que esses países que participam da Guerra Fria vão tentar influenciar outros para que ocorram conflitos e eles tenham a influência sobre determinadas áreas. E a gente tem inúmeros conflitos nesse período. Um dos mais famosos, que já era no final da Guerra Fria, é o conflito Irã-Iraque. O Iraque é apoiado pelos Estados Unidos e o Irã apoiado pela União Soviética. E o que é curioso nessa história, que é bastante curioso, é que logo depois que o Iraque passa a ser aliado norte-americano,
Logo depois, o Iraque invade o Kuwait, e aí é mais uma, de uma certa forma, uma crise do petróleo. Os Estados Unidos vai lá guerrear contra o Iraque. O Iraque era aliado até a Guerra Fria. Depois que a Guerra Fria acabou, um dos principais inimigos norte-americanos passou a ser o Iraque. Saddam Hussein, vamos colocar dessa forma, que era o governante do Iraque. E aí, vê como a Guerra Fria muda, ou se caracteriza de uma forma diferente. Os países nessa relação de acordos econômicos, acordos políticos e acordos militares. O Iraque, até poucos anos atrás, era aliado dos Estados Unidos. Anos depois, passou a ser o grande vilão, grande inimigo norte-americano, tanto que em 2001, no ataque do 11 de setembro, a doutrina Bush, os Estados Unidos invadem o Iraque, prende Saddam Hussein. Por quê? Era uma das prioridades, combate ao terrorismo, e o Iraque estava na lista dos Estados Unidos lá, ó, Iraque, vamos invadir o Iraque, vamos invadir o Afeganistão, países que poderiam ser culpados pelo atentado do 11 de setembro. Ou não culpados, mas de uma certa forma, uma influência maior. E o Iraque passou a ser um deles. E a gente depois vai ver, porque nós falamos um pouquinho sobre o Estado Islâmico, e essa história ela vai se alongar até o Estado Islâmico. Como é que foi esse conflito da Guerra Fria? O que é importante da gente comentar sobre isso? Eu digo que a gente tem duas grandes vertentes nessa questão da Guerra Fria. A primeira, a corrida armamentista. A segunda, a corrida espacial. São interligadas, porque foi a partir da corrida espacial que você tem as evoluções da corrida armamentista também. Na verdade, existe uma integração porque existe um investimento tecnológico nesses dois setores. O que foi a corrida armamentista e a corrida espacial? Eu vou chamar mais atenção, a mais vista, posso falar que é a corrida espacial. É aquela questão que em 61 a União Soviética, Yuri Gagarin chega ao espaço, né, à órbita do espaço. E aí isso chama a atenção muito dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos só vai conseguir chegar à Lua em 68, 69. Consequentemente, olha só quanto tempo eu tenho de distância da chegada do homem ao espaço até pousar a Lua, com Apolo 11. Ou seja, eu tenho aí um conflito de quem vai controlar o espaço, entre aspas. Quem vai desenvolver tecnologias que vai chegar mais longe no espaço. Essa era a corrida espacial, que influenciou a corrida armamentista. Mas o que é a corrida armamentista? Todo mundo fala assim, não, os desfiles militares, as questões de armamentos, eu tenho armas mais poderosas, mais potentes. Eu vou resumir em poucos fatores, pouquíssimos fatores. As ogivas nucleares, somente isso. Hoje, uma interrogação gigante no mundo contemporâneo. Sabemos muito bem que se houvermos uma guerra mundial, e todo mundo fala guerra mundial, alguns alunos vêm perguntar a Terceira Guerra Mundial. Se nós colocarmos na ponta do lápis, em termos de ogivas nucleares, sei lá, a Rússia tem 7.000 ogivas, os Estados Unidos tem 6.500 ogivas, e outros países têm ogivas nucleares. Vou dar um exemplo, a Índia e o Paquistão têm ogivas nucleares. Então, países que desenvolvem ogivas nucleares, sendo que Estados Unidos e União Soviética têm um grupo maior. Então eu resumo a corrida armamentista nesse cenário, que hoje poderia causar um estrago gigantesco no mundo. Imagina 7.000 ogivas nucleares. O que seria isso para a humanidade? Então a corrida espacial, infelizmente, ela, não vou falar se ela se reduziu a isso. Não se reduziu porque eu tenho várias outras questões. Eu lembro de uma entrevista do russo Kalishnikov, ele contando que estava triste porque a arma dele foi a que mais matou no mundo, a AK-47, conhecidíssima hoje nas guerras, etc., principalmente na África, no Oriente Médio. Então, mostra muito bem como é que foi essa questão da corrida armamentista, o que tem reflexo até hoje. Infelizmente, sabemos muito bem, apesar da questão do desarmamento, do Conselho de Segurança da ONU, os países continuam tendo, não, vamos falar sobre a questão do desarmamento nuclear, mas entretanto eu continuo tendo as minhas ogivas. É como se fosse uma segurança. Isso, de uma certa forma, na Guerra Fria foi muito comum. E aí, eu falo sobre uma citação do historiador francês, que diz assim, guerra improvável, paz impossível. É a famosa característica da própria Guerra Fria. Dificilmente eu vou ter uma guerra.
mas dificilmente eu também vou ter paz. E isso se retrata hoje. Na guerra da Síria, de um lado eu tinha Bashar al-Assad, russos e etc. Do outro lado eu tinha rebeldes, Estados Unidos e etc. Ou seja, sempre em lados opostos. Quando, por exemplo, a Rússia invade a Ucrânia, toma a Crimeia de volta, quem vai promover as barreiras alfandegárias, as sanções alfandegárias para a Rússia? Estados Unidos e União Europeia. Então, novamente, eu tenho essa característica da Guerra Fria que parece que não apagou com o tempo. E nós vamos entender por que realmente acabou a Guerra Fria e até hoje continua, entre aspas, uma possível Guerra Fria. Bom, galera, então, corrida armamentista e corrida espacial foram os fatores que a gente falou que são importantes de citar na Guerra Fria. Como eu falei, nós tivemos muitos conflitos, mas a gente está caminhando para o final da Guerra Fria. E esse final da Guerra Fria se dá por uma série de fatores. Crise lá no capitalismo, muitas crises capitalistas relacionadas à desvalorização do dólar, por exemplo. Acaba aquele padrão ouro-dólar que a gente tinha comentado, o câmbio fica, que a gente chama de câmbio flutuante. Eu tenho uma série de países em recessão, países com problemas relacionados à economia, principalmente os países europeus também. Mas para o socialismo, para a União Soviética, isso foi muito pior. Porque o capitalismo se reinventou. Ou os Estados Unidos e o bloco capitalista se reinventaram. O socialismo não conseguiu fazer isso. O socialismo, ele olhou para trás e falou assim, não conseguimos acompanhar o capitalismo. Primeiro, é o atraso tecnológico industrial. As indústrias fortes na União Soviética eram indústrias de base, eram indústrias transformadoras de matéria-prima, não indústrias de bens de consumo. Faltava indústria de bens de consumo. E aí eu vou falar uma curiosidade para vocês. Nesse embargo econômico, a sanção de produtos feitos pela União Europeia e pelos Estados Unidos fez com que a Rússia agora, nos últimos anos, 4 anos, 5 anos, passasse a produzir os seus bens de consumo, o famoso Made in Rússia. Por quê? Porque antes você comprava praticamente tudo da Europa, dos Estados Unidos, da China, bem que a China passou a ser o grande parceiro da Rússia agora. No entanto, a Rússia teve que se movimentar na questão de bens de consumo. Eu estou falando isso 2014, 2015, 2016. Imagina isso em 1960, 1970. E só para dar um outro exemplo, e mostra muito bem como foi essa derrocada da União Soviética, derrocada da Guerra Fria. A China, em 79, abriu suas portas de vez para o capitalismo e se tornou a potência que ela é hoje. A China conseguiu visualizar isso lá na frente. Falou assim, se eu não abrir minhas portas, se eu continuar fechado aqui, eu vou para o buraco. E em 79, a China abre as suas portas e caminha para frente para se tornar hoje a segunda maior potência do mundo. O que aconteceu com a União Soviética? Bom, primeiro, o atraso tecnológico industrial. Não conseguiu acompanhar o capitalismo. Aquele déficit que a gente falou do capitalismo também teve no socialismo. Só que o socialismo não teve como movimentar a sua economia. A incapacidade de atender os bens de consumo da população. Foi o que eu falei agora. Você não tinha indústrias de bens de consumo praticamente. Então, você não atendia a população estava insatisfeita. Não só a população, mas as repúblicas soviéticas também estavam satisfeitas. E como a gente fala no popular, para fechar o caixão, Chernobyl. Chernobyl fechou o caixão. Aí você fala assim, por que Chernobyl fechou o caixão? Chernobyl mostrou como o Partido Comunista se omitiu no maior acidente nuclear do mundo. Matou milhares de pessoas. Um processo de contaminação expansivo e atingiu países em várias partes do mundo. Só para dar um exemplo, chuvas ácidas no Japão, contaminação na Suécia e em outros países europeus. A dimensão de Chernobyl praticamente mostrou a incapacidade do Partido Comunista de lidar com essas questões. Não só a incapacidade, mas a omissão. E isso fez com que a população, os países socialistas, os países das repúblicas socialistas, de uma certa forma, perdessem a credibilidade com o Partido Comunista. Mesmo com a tentativa de recuperação econômica imposta por, na época, o presidente era Mikhail Gorbachev, que era a Glasnost e a Perestroika, a abertura política e econômica, a reestruturação política e a abertura econômica, com o objetivo de
trazer o capitalismo para dentro da União Soviética, como a China fez em 79. Só que aqui a gente está falando dos meados da década de 80. Tanto o que aconteceu após isso? Praticamente a derrocada mesmo da União Soviética, com a libertação das repúblicas, ou a independência, entre aspas, das repúblicas, a queda do Muro de Berlim, a independência dos países do leste europeu, a Tchecoslováquia se transforma, a Iugoslávia se transforma, tudo se transforma no espaço não só do leste europeu, mas da antiga União Soviética, que são coisas muito importantes da gente citar. E a gente vai citar isso na nova ordem mundial, que vai ser o nosso próximo assunto, a continuação da nossa aula. Mas aqui, o que foi importante? O fim da Guerra Fria, entre aspas, galera, o fim da Guerra Fria realmente não aconteceu ainda. Talvez nem aconteça. Continua esse conflito ideológico entre Rússia e Estados Unidos. Agora a Rússia é a grande herdeira da União Soviética com os Estados Unidos, visto as guerras, visto os conflitos, visto as posições desses países. Entretanto, eu coloquei aqui os elementos que levaram o fim da Guerra Fria e possivelmente, e caracterizando também o fim da União Soviética. E assim, a gente tem uma nova estrutura do cenário mundial. E essa nova estrutura se caracteriza pela nova ordem mundial. Em vez de ser leste-oeste, vai ser norte-sul. Em vez de ser bipolaridade, vai ser multipolaridade. E aí eu tenho globalização, formação de blocos econômicos, mudanças nas questões econômicas e entre outros fatores que vêm pós essa derrocada, esse fim da União Soviética e o fim da Guerra Fria. Bem, galera, acredito que eu tenha falado sobre tudo. Coisas importantes, coisas interessantes, historinhas que eu sempre gosto de conversar. Na sala de aula eu sempre conto algumas que eu acho bem interessantes pra gente, mas acredito que a gente tenha falado sobre tudo. Bom, como eu sempre falo, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Peço que se inscreva no canal, ative lá o sininho, dê lá o joinha que todo mundo fala. Olha, dê o joinha lá, que gostou da nossa aula, para a gente continuar fazendo aulas e melhorando cada vez mais. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima aula de Nova Ordem Mundial.